Ei, e aí? Se você é brasileiro, com certeza já se deparou com o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, uma obra naturalista que explora bastante os personagens com um tempo psicológico muito interessante. Eu li esse livro mais ou menos há um ano e eu fiquei pensando, como seria ver esse livro adaptado para um filme bem visual, bem interessante, sabe, no nível de Hollywood mesmo. Com certeza já existem outras adaptações, apesar de eu não ter assistido nenhuma delas, mas eu não sei, eu queria pensar na minha própria versão com o visual que eu escolheria. Pensando nisso, eu quis fazer um design de personagens aqui, e também parece ser um primeiro vídeo, então, sem enrolação, vamos lá. Vamos começar com o protagonista do livro, que é o Dom Casmurro, ou o Bento. Bem, pessoal, para ser bem sincero, eu não fiz outra pesquisa para fazer esse vídeo, e como eu disse, eu já li o livro faz um tempo, então vai ser só baseado no que eu pensei. O Dom Casmurro, que é um apelido que ele ganha porque no trem uma pessoa estava olhando ele se mostrou sério, porque é isso que ele é, e por isso mesmo que eu acho que esse apelido faz sentido. Dom Casmurro, ele é essa pessoa séria, amarga, por conta de coisas que, assim, basicamente é da cabeça dele mesmo, sabe? E, enfim, baseado justamente nisso, e você ter esse romance que é muito baseado na mentalidade do personagem, eu queria muito explorar um filme que seria mais visual, vamos dizer assim, sabe? O meio surrealista. Vocês vão odiar, talvez, isso porque é um filme que já tá sendo bem odiado, que é o Morro dos Ventos Vivantes, com a Margot Robbie, sabe? Quando eu vi o trailer, eu não sei, eu senti muito que um filme de Dom Casmurro teria que ir pra essa camada. Então, assim, os visuais que eu pensei, eles não tem acurácia histórica, sabe? Eu baseei basicamente em nada. Só realmente em visuais que eu achei que fossem bonitos, apesar de que eu acho que também soam um pouco históricos. Mas assim, não vamos esperar uma coisa maravilhosa de graça. Eu não fui pesquisar coisas que fossem com acurácia histórica, só que combinasse com a personalidade dos personagens. Então assim, eu me inspirei muito nesse conceito desse filme, que não vai seguir uma acurácia histórica muito grande. Eles vão ter bastante liberdade, na verdade teve bastante mesmo, porque a história nem parece mais com os Ventos Vivantes, mas enfim, na minha versão, Dom Casmurro seria assim, parecido com o livro, tá? Mas eu acho que seria um pouco, talvez, anacrônico em algumas partes, porque sinceramente eu acho que não importa, sabe? A arte pode ser bastante flexível, mas mais livre também, então enfim, acho que não importa aqui o que eu vou achar. E assim, enfim, eu já gostei desse filme, tá? Então eu quero assistir ele. Eu gosto do livro dos Ventos Vivantes. O livro do Morro dos Ventos Vivantes eu li. Eu gosto muito, mas eu não me importo se o filme não parecer com o livro o suficiente, sabe? Parece interessante o suficiente pra eu gostar. Mas enfim, não é sobre o Morro dos Ventos Vivantes, é sobre Dom Casmurro, né? E eu me esperei justamente nessa camada. Eu ia querer visuais bastante bonitos, que pudessem soar anacrônicos, mas que combinassem com os personagens. E que assim, eu queria que os visuais dos personagens em si fossem como do livro. O Bentinho, eu não lembro muito bem exatamente a aparência dele, exatamente, né? Só que ele é um menino ali, de classe média e tal. Eu vou comentar mais sobre a família dele logo, porque em outra sessão do vídeo. Mas enfim, eu me inspirei nessa imagem, tá? Assim, eu gosto dessa ideia de você pegar um visual feminino e adaptar para o masculino. Eu acho que existe o criativo mais interessante do que pegar algo mais próximo. Esse é definitivamente o design mais legal, o que eu mais gostei de ter feito. E assim, porque os outros eu sinto que eu fiz com muita pressa, pra ser bem sincero. Eu queria muito fazer esse vídeo logo e eu acho que eu não fiz assim tão bem, mas tão legais, tá? O que eu tava dizendo, enfim, eu usaria essa roupa, inclusive, mas isso não é relevante, tá? O Dom Casmurro que eu não fiz ele já idoso, porque a história meio que se passa, assim, o tempo é bem psicológico, mas começa com ele mais velho contando. Eu fiz a versão meio que mais jovem dele, que digamos que acontece a maior tragédia do livro, que eu também vou comentar daqui a pouco,
que provavelmente você já sabe, né? Enfim, e não teve exatamente um ator, por exemplo, que eu pensei, mas enfim. Eu me baseei bastante também em outras obras, claro, não foi só o Morro dos Vivantes do filme, mas também outras como Frankenstein, né, o mais recente de 2025, com o Oscar Isaac, do Guilherme Del Toro. Também teve o Mary Poppins, Retorno de Mary Poppins, com a Emily Blunt, sabe? O Cinderela, de 2015, e também o Cinderela da Camila Cabello, que é ruim, mas eu me divirto. E tem essa ideia de visual mais excêntrico e mais anacrônico e colorido. Bem, agora a gente vai conversar sobre o próximo personagem. Nossa próxima personagem vamos dizer assim, que é a coadjuvante do livro, a segunda personagem principal, que é a Capitu, que é o interesse amoroso e, né, a esposa do Dom Casmurro. Eles se conhecem desde criança, eles eram vizinhos. Desde criança, os meio que ali a família, os mais velhos, eles ficam alertando ali que eles podiam se tornar um casal. Isso era um problema porque a mãe do Bentinho, ela tinha prometido que se ela conseguisse ter um filho, ele iria seguir a carreira ali da igreja, né? Ele seria padre, se eu não me engano. Ele ia pro colégio lá para se tornar padre e tudo mais. E obviamente um padre não pode se casar. Obviamente que, enfim, né, outras coisas acontecem, o Bento não queria ser e blá blá blá. Mas, assim, acontece, eles se tornam um interesse amoroso, né? A amizade evolui e eles se tornam isso. Eu acho que, assim, né, como ela é descrita assim como uma menina, uma mulher, enfim, com tranças e com olhos oblíquos e claros também. Eu tive bastante liberdade criativa, né? Eu fiz aí uma roupa mais, bem que eu acho que seria bem divertida, mas ainda que dá aquela vibe meio, né, pode ser que se passe no passado e tudo mais. Eu acho que seria muito interessante explorar isso nesse suposto filme, que é essa dualidade, eu acho que é assim que poderia se falar, sabe, essa complexidade em relacionamento, nesse romance, porque assim, é mais interessante no livro a gente ter essa ambiguidade quando a gente lê, porque a gente sabe que é o Bentinho que tá falando. No filme, por mais que a gente possa colocar o ponto de vista dele, ainda assim a gente vai ver os outros personagens, não vai ser só a descrição. Então, pra a gente ainda ter essa aura de ambiguidade, seria interessante se realmente fosse tipo uma coisa meio surreal. Então, né, surreal assim, expressionista, eu não sei se é a forma certa pra falar, gente, mas sabe, você explorar a mente nos ambientes e tudo mais. Tem uma cena no trailer do Morro dos Vivantes que é tipo ela meio que segurando uma parede que é tipo uma pele de alguém, sabe? E coisas dessa forma, sabe? Representar os sentimentos de forma bem visual. Eu acho muito interessante. Eu acho que esse filme teria que ser muito assim, sabe? Ter essa coisa muito envolvente. Porque a gente parece que tá navegando na mente dos personagens. Como eu disse, eu não assisti nenhuma adaptação do Dom Casmurro para dizer isso. Talvez eu esteja falando besteira. Mas eu acho que nenhuma faz isso, sabe? Eu imagino que todas são bem ali. E faz sentido porque é uma obra naturalista, sabe? Você tem que ser mais realista, mais pé no chão. Mas convenhamos que é mais interessante quando você tem essa adaptação, você explorar a mente do personagem. Se não me engano, é expressionismo mesmo, né? Até Euforia faz isso em algumas cenas. Tem uma cena muito bonita da Cassie, meio que, né, no fundo com flores, ela chorando. Eu acho a coisa mais linda. Essa série, ela não me agrada tanto hoje em dia, mas ela com certeza ela é ótima em fotografia. Que inclusive é uma coisa muito engraçada a gente comentar, que a Emerald Fennell, que vai dirigir o Morro dos Vivantes também, ela é muito boa na fotografia. A fotografia desse filme é linda e tá melhor do que a maioria de qualquer outro filme ultimamente, que é fantástico assim de perceber. Tá muito bonito mesmo. Então se eventualmente as pessoas não gostarem, pelo menos vai ser visualmente bonito. Mas enfim, voltando pra personagem, eu queria explorar esse lado, né? A gente vai ver, porque a gente vê tudo na mente do próprio Bentinho.
do Dom Casmurro. E aí a gente teria esse lado que a gente poderia explorar ela. Porque a gente pensa, ela realmente, ela pode vir atrair ele ou não, né? Talvez. Esse filme deixaria isso bem ambíguo. E teria bastante essa confusão do amor, sabe? Um romance meio complicado, sabe? Bem... What is the obstacle? Here. Gente, eu já amo esse filme. Mas, enfim. A gente pode vir a comentar sobre os próximos personagens, sobre o tema do amor no próximo tópico, né? No próximo personagem. Então, vamos lá. Bem, agora vamos para o Ezequiel, que, né, temos Ezequiel Nanana Escobar. Gente, ai, que vergonha não ter pesquisado, mas assim, eu sei que o nome dele é Ezequiel, porque, eventualmente, eles colocam o nome de Ezequiel, né, o Dom Casmurro, o Bentinho e a Capitu, eles colocam o nome do filho dele de Ezequiel para homenagear esse amigo. Esse aqui é basicamente, acho que talvez até o vilão do filme, brincadeira. Mas assim, ele é quase um antagonista de uma forma muito irônica, porque a gente fica perguntando se ele talvez tenha traído ou não. Ele é descrito sendo como uma pessoa que tem um olhar meio, sabe, que tá planejando alguma coisa ruim. E ele também é descrito como alguém com olhos claros e cabelo loiro, sabe? Ele é bem aquele estereótipo do galã, o que deixa o Bento mais ciumento. O que eu acho muito interessante desse livro mesmo é que ele é realmente bem mental, sabe? Ele é bem focado realmente no que os personagens, nas neuras dos personagens. O que é fantástico, porque assim, esse personagem ele realmente seria mal? Ele realmente estaria planejando isso? Ou é só o personagem que tem uma autoestima muito baixa? E por isso que eu acho que esse livro ele chegou tão longe, sabe? Ele é tão atual. Porque combina, sabe? Hoje em dia as pessoas também são assim, elas consideram alguém mal, mas no final das contas é só porque a pessoa ela tem uma vida melhor que ela, sabe? Mais ou menos, ela é mais bonita, simplesmente. Eu falo isso por experiência própria, sabe? Eu às vezes vilanizo algumas pessoas porque elas têm a vida melhor que a minha. E aí, o que acontece? Ai. Mas enfim. Então eu fiz aí, né? Ele bem um galãozinho e tudo mais. E a gente tava falando da questão do amor, né? Pois é, a gente teria que explorar então a relação desses três personagens e mais talvez um que vai vir aí, mas enfim. E entender se realmente poderia acontecer uma traição ou não. No Morro dos Ventos Vivantes, né, agora falando mesmo do livro, tem também esse tipo, não necessariamente, mas sabe, um personagem, o Ratcliffe, ele tem essa relação estranha com a Catherine, eventualmente ele se relaciona com, se eu não me engano, a irmã do marido da Catherine, então, que não vai ser ele, claro, né, vai ser outra pessoa. Enfim, tem bastante coisa. E aqui também, sabe, a gente poderia explorar na versão do filme melhor. Porque o livro é mais escrito e aqui a gente poderia entender essa relação estranha que eles podem ter. Porque assim, o Bentinho, ele acha que o amigo dele traiu, né? Ele e a esposa dele se traíram, né? Traíram ele, quer dizer. Então, porque o filho deles, que é o Ezequiel, que inclusive tem o nome, que por isso que deixa a coisa mais estranha ainda. Ele parece muito com o menino, né? Com o amigo deles. E tem muito isso, porque os personagens nunca deixam muito claro se é ou não. E ainda tem essa questão de ser a própria mente do Bento, né, do Dom Casmurro, criando essa neura pra cima dele. Então a gente nunca vai saber. Assim, tem um vídeo na internet recente, que é uma menina que postou um TCC falando que ele traiu. Sim, pra ser sincero, não terminei de assistir esse vídeo, eu vou assistir tipo, o início dele. Mas eu vou assistir, tá? Eu prometo. E recomendo vocês assistirem. Eu vou deixar o link, se eu lembrar aqui, né? E aí vocês exploram essa questão. Mas assim, eu acho que no final das contas não importa a gente saber se traiu ou não, sabe? O que importa no final das contas é essa reflexão da mente humana que cria, sim, todo tipo de neura que vai deixar a gente neurótico. E eu gosto de que a gente explore esse romance trágico, porque né, o amigo dele morre e o Dom Casmurro ele fica com tanta raiva
que ele meio que abandona a família dele e vive sozinho, basicamente. Ele é tipo um anti-herói, sabe? Da vizinhança. Ele recebe esse apelido que ele meio que se orgulha, mais ou menos, sei lá. E eu acho bem interessante. Esses três são os personagens mais relevantes da história, tá? Né? Mas tem outros que também valem mencionar. Então vamos lá para um que eu tô querendo falar sobre. Essa aqui é uma personagem que eu sinto que fica meio de escanteio no livro, pelo menos até onde eu lembro. Ela não ganha muito destaque. E obviamente que na versão do filme eu ia colocar ela mais destacada ali, né? Eu tenho uma relevância maior. Que é a amiga, né, ali da Capitu, amiga de infância, a Sancha. Eu acho que a relação delas podia muito espelhar a relação do Ezequiel e do Bento, porque ou de Escobar, né, enfim, que é a mesma coisa, mas enfim, é melhor falar com Escobar, porque Ezequiel acaba sendo o nome do filho, blá blá blá. A relação delas podia ser também explorada, sabe? Obviamente que ela não seria, porque assim, o livro ele foca só na vivência própria do Kazuma. Não teria como, mas assim, seria muito interessante no filme a gente enxergar também esse lado das duas. Que assim, ou podia ser uma relação mais positiva em comparação a dos outros, ou também podia ser relação assim. O que o filme ele podia explorar realmente a neura, que assim, não é só o Dom Casmurro que tem neura, mas todo mundo é neurótico, o que eu acho que seria fantástico, tá? E obviamente com foco no amor, talvez, né, nas relações que a gente cria de forma amorosa, porque existe muito disso, e eu acho que a gente precisa de mais filmes que explorem o lado negativo, mas de uma forma mais poética e não trágica. E talvez também mais naturalista, quem sabe, né? Como o livro é. Sem exagero muito grande, mas óbvio assim, com o nível de poeticidade que eu queria. Eu queria que essa personagem ela aparecesse assim de forma mais relevante na história mesmo, né? Porque ela aparece bem apagada. Ela acaba se tornando a esposa, né, do Escobar. E eles têm uma filha que é, se não me engano, do Sancho. Eu não sei muito bem se é o nome de alguém. Ou na verdade é o nome dela. Eu não lembro qual é o nome da filha, gente. Ai, que deve colocar o nome aqui na tela, pronto. Pois é, e eu acredito que assim, considerando que o filho, né, tem o nome do Ezequiel e tal, e ela também, a gente pensa assim, que talvez esses dois personagens é tipo a próxima geração desse tipo de combate, não é? Sei lá. E assim, o que que essa personagem poderia ser? Sinceramente eu não sei, porque eu não tenho muita ideia, sinceramente. Eu fiz esse vídeo só fazendo os personagens e pronto. E falando nisso, eu não sei se eu amei o visual dela. Eu achei que ficou meio fraco. Eu não fiz uma pesquisa tão boa em visuais, tá? Em referência. E eu não pensei também tanto na personalidade dela. Foi fraco, eu sei. Mas assim, eu fiz com um pouco eu queria terminar logo. Eu fiz em pouco tempo. Tá? É muito louco. Hoje em dia a gente tem que fazer tudo muito rápido. E né, a gente sofre. Mas enfim, não vou parar de falar disso. Que a gente tem que falar de coisa boa. E assim, por mais que eu não tenha amado, não ficou péssimo. Então é isso. Eu não lembro de uma descrição clara dessa personagem, né? Além dela ser amiga da Capitu, porque talvez não seja tão relevante. Enfim, eu dei uma visual ali nela, né, com franjas, uma roupa com lilás e tal. Eu imaginei ela sendo tipo o típico de feminino, né? O que é esperado por uma mulher. Uma pessoa que talvez fosse muito mais certinha, mais aquela mulher dona de casa. Não como crítica, mas assim, como um contraponto com a Capitu, que eu já imagino ela um pouco mais. Que né, como ela é mesmo descrita, ela parece que tá aprontando alguma coisa, ela acaba sendo mais dominante na relação com o Bento. E eu acho que seria muito interessante esse contraponto. Eu realmente acho muito interessante a ideia da gente ter esse filme. E eu com certeza assistiria muito porque eu amo essa vibe. A gente tem mais outros dois personagens pra falar rapidinho aqui, então não vamos perder tempo e vamos lá. A Dona Glória, ela é a mãe do Bento. Como eu havia mencionado pra vocês, ela é viúva
se eu não me engano. Talvez eu esteja falando muita... Gente, eu sinto muito vergonha de ter pesquisado, tá? Porque faz muito tempo que eu li o livro. Eu ia ler de novo o livro pra fazer esse vídeo, mas assim, eu pensei, não sei se eu quero. Mas enfim, ela queria ter um filho, acho que teve dificuldades, e ela prometeu, ela fez uma promessa de que se o filho dela nascesse, ele seguiria a carreira da igreja. E aí ele nasce, e aí ela desde pequeno ela já sabe que ele vai ter que ir pro colégio ali, que é onde eventualmente conhece o Escobar e tudo mais. Ele obviamente que desiste depois, ele segue carreira direito, se eu não me engano, e é isso. Bem, ela é descrita como uma mulher religiosa e tudo mais. Eu fiz, assim, um retrato, assim, de uma mulher normal, assim, religiosa mesmo, né? Coloquei até a coisinha, a cruz. E ela usa um véu também, porque, sei lá, acho que eu genuinamente achei que ficaria bem legal ela usando um véu. Ou então um chapéu, né? Mas sei lá, o chapéu parecia que ia ficar muito pomposo. E ó, imagina ela sendo aquela pessoa que não quer chamar muita atenção pra ela, né? Que tem um visual mais conservador. Tanto que o vestido dela tem mais camadas do que as das outras meninas. Até porque ela é uma mulher mais velha também. E é mais longo e tudo mais. Eu tive uma referência muito aleatória pra esse look que eu basicamente copiei inteiro. Que foi de um edit que a Kate Blanchett seria a Mary Poppins, um remake do Tim Burton, ou uma continuação, sei lá. Eu vi essa imagem tipo 2015, 2016, muito tempo atrás. E do nada ela veio na minha mente quando eu queria uma referência pra mãe. É muito legal, gente, isso que a gente tem meio... Eu acho que é uma coisa meio até dos artistas, mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso, desses insights. A gente tem do nada uma referência muito aleatória, mas que dá muito certo com aquilo que a gente queria. E eu tive com isso, com esse filme, com esse visual. Mas enfim, qual seria o papel dela do filme? Eu imagino que ela seria um papel pivotal, ela aparecendo no intro, sabe? Imagina o filme sendo, sabe, bem dramático, talvez ela tendo filho, e aí ele nascendo. A gente pode até ter um contraponto com outra obra do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele basicamente descreve a vida dele de trás para frente, da morte dele para trás. Então é tipo ele morrendo, como ele morreu e tudo mais. E aqui seria tipo realmente nascendo, mas a gente talvez colocar esse retrato do nascimento como uma tragédia, talvez, sabe? E eventualmente a gente descobre as outras coisas, né? A questão de que a mente humana e as neuroses acabam levando a gente para uma vida de sofrimento, né? A nossa própria mente faz isso. E aí acredito que assim que a gente nasce, a gente já sabe que a gente vai sofrer de certa forma. Seria aquela coisa trágica que é muito interessante. Eu sei que é muito romantismo para essa obra, mas assim, gente, eu amo um tragicismo. Eu acho que depende muito da forma que a pessoa que ia fazer o filme teria que entender, né, que o filme precisa desse tom. E aí, sei lá, o papel dela seria parecido com o do livro. Eu não acho que ela ia adicionar muita coisa. Talvez ela podia trazer mais comentários sobre quem era o pai do Bentinho, mas eu não sei, eu acho que do jeito que tá bom. Eu achei meio estranho essa parte de cima dela, esse busto. Sei lá, pareceu um pouco maior. Eu fiquei meio confuso. E eu não amei muito, como eu já disse, eu não amei muito esses outros três, porque eu fiz um pouco mais pressa e sem muita pesquisa. Eu basicamente só copiei essa foto do desenho que eu disse, né? Não teve nem graça. Mas foi o que eu tentei, gente, foi mal. Aí vamos pro próximo. Aí falando em designs que eu não gostei tanto, vamos pro José Dias, que foi o último que eu fiz. E o que eu fiz, assim, gente, eu sinto que esse aqui não ficou ruim. A ideia não era ruim, mas quando eu fui desenhar, eu sei lá, tava já desanimado. E eu não ia ficar sem fazer, sabe? Eu já tava na minha ideia de fazer esses 6 personagens e eu fiz. Seria muito legal fazer todos, sabe? Seria muito legal, assim, esse vídeo é o tipo de vídeo que eu imagino refazendo a maioria dos designs no futuro. Porque eu sinto que eu tô meio inexperiente, meio
cansado ultimamente, sei lá, não tô sendo inspirado, sinto que o meu desenho tá muito ok, sabe? Podem falar que ele tá ok, tá meio mediano ou ruim mesmo. Eu sinto que assim, eu posso melhorar muito no futuro, então vamos dizer assim que talvez eu faça um remake desse vídeo daqui a alguns meses, anos, sei lá. Mas enfim, o José Dias, ele é um médico, um doutor que meio que foi morar ali como agregado, se não me engano é justamente esse o apelido dele que ganha, que é agregado, que ele vai morar ali, né, a dona Glória, ela deixa ele morar, porque ele acaba se tornando um grande amigo, ele ajuda, ele acaba tendo várias aventuras com o Bentinho, e inclusive é a pessoa que vai tentar ali convencer a dona Glória a não continuar com a promessa de fazer ele se tornar padre. Ele é bem esperto, ele acaba se relacionando bastante com a trama. É um personagem interessante que tem muito chance de ser muito bom no filme, tá? Porque, não sei, ele pode ser bastante pivotal, ele pode ser aquele personagem meio que até boosta moral, de certa forma, pro personagem, porque ele realmente é no livro. E no filme a gente pode explorar ele sendo mais essa figura chave. Sei lá o que eu tô falando. Gente, o visual dele é tão básico, tão ok que eu escolhi pra ele. E tipo, sei lá, eu sinto que a finalização ficou tão sabe? Eu podia ter feito uma coisa melhor. Eu sinto que não vim com uma coisa tão original, sabe? Esse casaco. É muito bizarro porque o primeiro eu sinto que foi bem original, sabe? Mas esse eu já, né? É assim, como eu disse, as minhas inspirações foram aqueles filmes. Esse específico meio que, assim, eu não sei se eu posso dizer como eu realmente me inspirei, porque não tem, no final, assim, quase nada a ver. Que é o do Frankenstein Oscar Isaac, né? O Victor Frankenstein. E com outras referências. Gente, ele como genérico. Eu basicamente só falando mal do desenho. Mas assim, exceção falando mal do desenho. Mas. Eu não vou dizer que eu odiei também, mas enfim. Ai, tipo as pernas, gente, sei lá. Eu só falando mal. Vou falar do livro. E aí a gente teria essa história bastante interessante com esses personagens. Além deles, obviamente também tem outros, tem tipo a prima Justina, que é uma prima meio também neurótica, do que mora lá na casa, e um tio Cosme. Eu não lembro exatamente o que ele faz, mas é o tio irmão tal dela, né? Tanto que os três eles são chamados de, né, os viúvos, né? A casa dos viúvos. Assim como em Monstros Vivantes, que eles têm lá um grande foco na Wuthering Heights, né, na propriedade do Morro dos Vivantes, e na outra casa, que é a casa que a Catherine vai morar, que é do outro menino lá. Sou péssimo com nomes. Aqui também tem esse foco nessa casa, tanto que depois, quando o Dom Casmurro fica mais velho, ele pede pra fazer uma casa exatamente igual a que ele vivia na infância e tudo mais. Então a gente vê que ele tem esse foco muito grande nessa casa, nessas experiências. Ele é muito nostálgico também. Muito interessante, gente. Eu queria muito realmente que esse filme existisse, essa exploração da mente, do consciente humano. Eu ia adorar ver, com um elenco muito bom brasileiro, muito interessante. Inclusive, eu colocaria o Wagner Moura pra ser o José Dias. Não que eu não desenhei ele pensando no Wagner Moura, mas agora que eu pensei, ficaria muito bom, sabe? Eu colocaria ele sim. Ou sei lá, como algum outro personagem, sei lá. Realmente o visual ficou básico, não ficou péssimo, eu não tô falando mal, mas podia ficar melhor, sabe? Entende? Eu tenho que melhorar um pouco a minha realização, porque eu sinto que ela tá muito genérica. Eu queria que ela fosse mais divertida, sabe? Tem gente que os artistas que existem de uma forma tão icônica, sabe? Eu não tô falando de realismo, eu tô falando só de ser bonito, divertido. Mas enfim. Então eu espero que vocês tenham curtido este personagemzinho. Bem pessoal, esse foi o final desse primeiro vídeo. Eu não amei tanto os designs, como vocês podem perceber. Foi mal, mas enfim, eu pretendo melhorar e vou levar mais tempo para fazer os próximos vídeos, tá? Eu não vou postar no mesmo dia que esse, talvez, né, tipo na mesma segunda-feira. O que vocês achavam sobre essa ideia da gente ter um filme do Dom Casmurro que fosse assim, bem visualmente épico, tivesse
uma coisa meio surreal, meio divertida, com um elenco bem bom, figurinos que fossem assim, até essa vibe meio anacrônica, mas ainda assim, figurinos muito belos e cinematografia também muito bonita. Eu fiquei pensando muito nisso, porque os últimos filmes que a gente tem tendo um ou outro são muito bons e tem esse estilo meio que, sabe, de época, mas que não força tanto a vibe de época, né? Como os que eu já mencionei e tal. Eu ia gostar muito, eu ia querer muito um assim. As pessoas talvez iam dizer que ia ser meu Bridgerton vibe, mas assim, qual o problema, né? Eu não acho um problema, eu acho que seria divertido a gente explorar essa parte. E com uma coisa, provavelmente um take humano, um take brasileiro, falando como se as pessoas de fora não fossem humanas, né? Um take brasileiro disso, então, por exemplo, lá em Bridgerton eles colocam a música da Ariana Grande orquestrada. A gente podia colocar alguma música da Anitta, brincadeira, né? Alguma outra música brincando. Mas enfim, vocês acharam essa ideia legal? Vocês gostaram dos designs? Prometo melhorar, mas enfim. Tá, vou voltar em outro vídeo, eu espero. Então, tchau pessoal.